Olá, meus amigos e amigas, eu sou Leandro Cesário e você está aqui no canal Teologia Sincera. Hoje eu quero falar sobre William Tyndale. Você sabe quem foi William Tyndale? Eu estou gravando hoje, justamente hoje, dia 6 de outubro, porque no dia 6 de outubro de 1536, William Tyndale foi enforcado e após ser enforcado, seu corpo foi queimado. Sabe por quê? Simplesmente porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. É isso mesmo. Essa Bíblia que você tem aí, entende? Muito importante. A Bíblia é muito importante. Para ter chegado até nós, muitas pessoas, assim como William Tyndale, deram a vida pela palavra de Deus. E no dia 6 de outubro, hoje, há 485 anos atrás, em 1536, como eu já disse, William Tyndale foi enforcado e depois de enforcado seu corpo foi queimado simplesmente porque traduziu a Bíblia. Se você não sabe, até hoje a Bíblia já foi traduzida para 2.454 línguas. E William Tyndale, em 1534, traduziu todo o Novo Testamento para o inglês. E até um ano depois ele traduziu o Pentateuco e até 2 Crônicas, ou seja, traduziu de Gênesis a 2 Crônicas e também o livro do profeta Jonas. Mas infelizmente, em 536, foi enforcado porque foi considerado pela Igreja Católica como herege, simplesmente porque traduziu a Bíblia para o inglês. Para você ter uma noção da importância do que William Tyndale fez, a tradução que ele fez, essa tradução de todo o Novo Testamento e de a primeira metade do Antigo Testamento, foi a base para a tradução da Bíblia de Genebra. Para publicar a Bíblia de Genebra, a tradução de William Tyndale foi a base. A Bíblia de Genebra foi a primeira Bíblia a ser publicada, toda ela com sua divisão em versículos, porque a Bíblia não tinha divisão em versículos. Para você ter uma ideia da conquista dele tão grande, você já ouviu falar na Bíblia King James, que é considerada a Bíblia King James, que nos trouxe a versão inglesa da Bíblia para nós, que trouxe até nós a versão inglesa da Bíblia, a Bíblia King James. Na verdade, em 1611, quando os sábios começaram a revisar a Bíblia a mando do rei James, eles utilizaram todo o trabalho de William Tyndale. Eles utilizaram 90% do Novo Testamento, da Bíblia King James, 90% do Novo Testamento e a primeira metade do Antigo Testamento são todas de William Tyndale. Então a Bíblia King James, que é muito boa, é uma versão muito boa, ela poderia ser chamada também de Bíblia William Tyndale, por causa desse herói que deu a vida dele pela tradução das Sagradas Escrituras. Então, muitos foram os desafios para a Bíblia Sagrada chegar até você hoje, do jeito que você tem a Bíblia Sagrada, de forma facilitada, em várias versões. Existem Bíblias de estudo hoje em dia, como eu disse, já foi traduzida para 2.454 línguas, 2.454 línguas, mas antes não era assim. A Igreja Católica não permitia que se traduzisse a Bíblia. Queria manter a Bíblia só no latim, só os bispos tinham acesso à Bíblia e não queria que o povo tivesse acesso à Bíblia. Na verdade, eu acho que a Igreja Católica gostaria que ninguém tivesse acesso à Bíblia até hoje. Minha opinião, seria melhor para ela se as pessoas não conhecessem a Bíblia. Então, aquele que traduzia a Bíblia era considerado herege, assim como Martinho Lutero traduziu para o alemão e William Tyndale, que foi martirizado aí no dia 6 de outubro, como eu já disse, para o inglês. Agora, a Bíblia, antes, como eu disse, que a Bíblia de Genebra, você lembra? A Bíblia de Genebra, publicada na Suíça em 1560, foi a primeira Bíblia a ser publicada toda ela com sua divisão em versículos, porque a Bíblia não tinha divisão em versículos e nem em capítulos. A Bíblia era assim. Gênesis, por exemplo, o livro de Gênesis tem 50 capítulos. Aí iniciava-se ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o texto era corrido. Todo o texto era corrido, os 50 capítulos, que não existiam capítulos, não tinha capítulos. Era só o texto completo ali, sem capítulo algum. Então, em 1250, um cardeal chamado Hugo de Saint-Cher, abade dominicano, esse cardeal chamado Hugo de Saint-Cher fez a divisão da Bíblia em capítulos, fez um trabalho coerente, ele analisou o texto
e percebeu quando terminava um assunto e começava outro, ele, opa, aqui terminou um capítulo, começa outro. Então esse abade dominicano, Hugo de Saint-Cher, fez a divisão da Bíblia em capítulos, os 1189 capítulos da Bíblia, isso em 1250. Só em 1445 que Rabi Natan fez a divisão do Antigo Testamento em versículos. Então ficou o Antigo Testamento com capítulos e sua divisão em versículos, por Rabi Natan em 1445. 6 anos depois, em 1551, foi feita então, finalmente, a divisão do Novo Testamento em versículos por Robert Stevens, um impressor francês. Então tivemos aí Antigo Testamento em versículos, capítulos e versículos, e o Novo Testamento em versículos também, em 1551. Então, finalmente, em 1560, publicaram a primeira Bíblia com toda a sua divisão em versículos. Ficou muito mais fácil de localizar os textos e nós temos hoje toda essa facilidade. Tem Bíblia em celular, você pode ver a Bíblia no celular, no tablet, toda essa facilidade da Bíblia Sagrada ao nosso alcance, ao nosso dispor, que Deus deixou para nós essa maravilha. E valorize a sua Bíblia. Muitas pessoas morreram pela palavra de Deus, dada a importância da palavra de Deus, mas tinha tudo para dar errado. Se você estudar a história da Bíblia Sagrada, tinha tudo para ela não existir, mas ela existiu porque foi a poderosa mão de Deus. E eu termino esse versículo aqui com o meu versículo favorito. De todos os versículos da Bíblia, o que eu mais gosto é esse. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Forte abraço.